seguinte, galera, para você que vai acompanhar esse lance, que é o Paulo Henrique, PH na estrada, e hoje de uma maneira diferente, meu brother Gustavo Meduna, aonde a gente teve uma experiência muito bacana com Deus e através das redes sociais, Deus nos uniu e a gente está aqui hoje para contar a história desse cara, aonde teve uma experiência muito bacana com Deus e com Nossa Senhora, e que eu convido a você a poder conhecer um pouco mais do Gustavo e acreditar, acima de tudo, que o tempo de Deus é certo na sua vida, assim como foi na minha, assim como foi na dele, e a gente crê que esse Jesus, através das mãos de Nossa Senhora, ao qual nos intercede a todo instante, a todo momento, é capaz de realizar muitos milagres. E para a gente começar, eu clamo o Espírito Santo aqui na casa da mãe, junto com meu brother, para que você também sinta esse amor. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vou falar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E é nesse Espírito Santo que nós clamamos a nossa presença para te ouvir, Gustavo. Conta pra gente o que Deus fez na tua vida. Primeiramente, mandar um abraço para o pessoal que está vendo o vídeo. Minha história começou quando eu nasci, dia 6 de 1994. Eu nasci numa família pobre, quando eu já tinha irmãos e meu pai não quis me aceitar. Fui parar num orfanato e lá uma mulher, né, que agora é minha madrinha, ela, acho que foi a graça de Deus, me viu ali e levou a minha mãe, que já era solteira, ainda continua. Ali eu fui crescendo numa família que me acolheu, de braços abertos, uma família Meduna. E foi passando os anos, minha mãe sempre deixando claro que eu era adotivo, mas eu era da família. Mas assim mesmo aconteceu coisas que eu não esperava dentro de uma família que dizia estar de braços abertos para mim. Primos meus, né, chegaram e falaram para mim que eu não era adotado, que eu não era da família, que eu era um adotado, que eu não era um Meduna, não era de sangue. Isso foi para mim uma coisa terrível, e foi passando os anos, eu fui ficando rebelde, os caras não aceitavam isso, e até que em 2008 eu me lembro que eu descobri que tinha uma doença chamada diabetes, que é uma doença crônica, e eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu chegava para Deus e falava
quem é o Senhor? Por que eu? Por que eu que tenho que sofrer isso tudo e não é o outro? E isso foi passando os anos, eu fui ficando mais rebelde, fui parar na delegacia por causa de vandalismo no colégio, até que em um ano, 2011, 2010, por aí, eu entrei em uma torcida organizada e ali só piorou a minha situação. Fiquei mais agressivo, me metia em brigas, eu queria o mal do outro, desejava a morte para o outro e foi piorando a coisa. Muitas das vezes passou a morte na minha frente, dando risada na minha cara e dizendo: vou te pegar. Em 2011, eu voltando de um jogo em São Paulo, a minha van foi atingida por um caminhão. A minha van ficou em 2 rodas na pista e andou uns metros e estava para tombar quando ela voltou ao normal. Isso para mim foi um sinal que Deus estava ao meu lado. Eu decidi voltar à igreja, né? Eu já era assim, católico, uma família católica, e eu comecei a querer desenvolver uma fé que eu não tinha, mas eu não estava conseguindo. Foi nesse ano, né? Chegou a notícia à minha mãe que eu estava envolvido com drogas. Eu vi uma das piores cenas da minha vida, que foi minha mãe mal na minha frente, quase tendo um certo ataque. E eu decidi que tinha que mudar. Cheguei no meu quarto, me ajoelhei e acho que pela primeira vez na minha vida eu rezei com fé. Peguei meu crucifixo e pedi: se existe sim um Deus, que me ajudasse, que me mandasse uma ajuda, e que existe mesmo essa mãe chamada Maria, que ela me confortasse. Foi quando que no outro dia, eu já decidido ter saído da torcida, estava no meu quarto, quando de repente eu sinto um abraço por trás, um abraço forte, mas não tinha ninguém no quarto. E ali senti uma mão encostando no meu coração. E eu comecei a chorar por causa que era um choro tipo de consolo, tipo de conforto. E uma voz falava no meu ouvido: filho, volte para casa, filho. E isso vinha na minha cabeça voltar para o santuário Nossa Senhora do Sil, que muitas vezes eu, estando na vida errada e não tendo aquela fé, eu vinha no santuário, chegava, sentava aqui, olhava para a mãe e olhava, tipo, é como se chegar em casa e repousa tua cabeça no colo da tua mãe e ela ali te acaricia e faz passar o seu sofrimento. Aí eu vi que sim, existe uma mãe lá no céu, existe um pai lá no céu. Isso numa terça, passou quarta, quinta, vim a primeira vez na missa do Santíssimo Sacramento. Foi uma experiência única na minha vida. Quando eu encostei no Santíssimo Sacramento, não sentia minhas pernas e já fui de joelhos ao chão. Lágrimas saíam sem parar e parecia que não era lágrimas, era um veneno que saía de dentro de mim. Era o mal que estava saindo dentro de mim, na verdade. E isso eu decidi, depois disso, não é que decidi, foi decisão lá do céu, foi uma decisão divina que eu tinha que mudar. Foi a mãe que veio me buscar, digamos, pela orelha para voltar para a igreja. Ela, como uma mãe preocupada, não querendo perder um filho, ela foi lá e disse: filho, volte para casa. Isso mexeu muito comigo. Eu procurei saber o que era mesmo, se era uma aparição. Vim conversar com o padre aqui no santuário e expliquei a ele, e ele disse que sim, pode ter sido uma aparição. E a partir desse dia eu decidi que o que eu vivi no passado eu não quero mais para mim. E hoje eu me conformo de ser adotado, eu me conformo também de ter a diabetes, de tudo que passou na minha vida. Eu não vejo como uma coisa triste, eu vejo uma coisa que Deus coloca umas barreiras nas nossas vidas para ver até onde vai a nossa fé. E eu tirei de letra isso, e Deus também dá aos seus melhores soldados as piores batalhas.
foi assim que eu mudei, eu não era nada que eu sou agora. Graças a Deus eu tenho uma vontade enorme de cada missa vir na igreja, acaba a missa da vontade de ter mais, é uma coisa que não dá para explicar, é sentimental. E teve um retiro esses tempos atrás que eu estava sentado na última fileira das cadeiras e o assunto era Maria. Aí tinha um quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ali era para os jovens ir até o quadro e encostar na face dela. Foi quando eu senti novamente a presença dela. Eu não senti meu corpo, tudo rodou e comecei a chorar. Minha amiga chegou e perguntou: o que está acontecendo, Gustavo? Eu falei: Maria está aqui. Ela: como assim Maria está aqui? Eu falei: Maria está aqui, a nossa mãe está aqui. Ela quer jovens de volta à igreja. E isso, ela começou também a chorar ali. Passou alguns minutos, eu voltei, no meu jeito normal, comecei a sentir de volta minhas pernas e fui até ela, encostei nela, fechei os olhos e pedi: Maria, se tu és minha mãe, apareças para mim. E voltei e sentei na cadeira. Quando eu baixei a cabeça, levantei, não vi mais o quadro. E eu estava nas últimas cadeiras e quando eu olho entre as cabeças dos jovens que estavam ali, parece que todo mundo chegou um pouco para o lado e foi se abrindo um caminho, que foi certinho o quadro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela olhando para mim. Para mim isso daí foi um outro sinal de Deus na minha vida e estou decidido a nunca mais cometer erros que já cometi. Sinto uma mágoa muitas vezes aqui dentro por ter feito mal a muitas pessoas. Cara, assim, Jesus é um Deus tão maravilhoso que não é necessário a gente, se Ele não nos condena, quem dirá não adianta ninguém condenar a gente pelo que aconteceu, não importa que a gente chegou. Importa que um dia você foi tocado por esse Deus, através dessa mãe, você chegou e Ele hoje te tocou e hoje você é dele, assim como a nossa vida diante das batalhas. Cara, você citou bem que as maiores batalhas Deus dá aos seus melhores soldados, mas Deus tem um plano para cada um de nós, tem um plano para mim, um plano para você, um plano para você que está assistindo, aonde? Se você tem alguma limitação, se você tem alguma dificuldade, não adianta, a tua hora vai chegar e se você pedir, essa hora chega mais rápido. E o principal que tem que ficar cravado no coração é se tem amor, se tem fé, se tem desejo de ser transformado, esse Deus maravilhoso cuida da nossa história. E hoje, como é que é a tua vida, cara? Cara, minha vida em casa, pra você ter ideia, eu vivi em conflito com a minha mãe. Hoje, minha mãe, eu vejo, que ela tem orgulho de eu ser um cristão, praticante da Igreja Católica. É um orgulho que eu tenho, eu acho que o único orgulho que eu tenho na minha vida é ser um católico. Por causa que eu não sou órfão. Eu tenho um pai na igreja e tenho uma mãe. E muitos se queixam: Maria, mas Maria não é Deus. Sim, ela não é Deus. Deus é Deus. Maria foi escolhida por Deus. E dela saiu o nosso Salvador. Ela é a nossa mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso já basta. Muitas vezes criticam que nós católicos recorremos somente a Maria. Mas não é assim. Já tentou alguma vez se ajoelhar e pedir para sua mãe que estava no céu? Tente uma vez. Eu sei que ela vai corresponder a você e tudo dará certo na sua vida. E foi assim que minha vida só está melhorando. A minha diabetes está melhorando, está baixa, que a
antigamente ela era alta, esses tempos até eu não estava nem tomando medicamento, nada, e ela estava baixa. Eu fiquei assim, tipo, por que eu desconfiava da força divina? Isso é uma prova. E minha vida, eu fico assim, né? Muitos falam assim, Gustavo, o que você está passando agora é porque Deus tem algo de muito grandioso na sua vida. Eu não acho isso. Eu acho que o grandioso na minha vida já aconteceu, que foi a minha conversão. Às vezes a gente pede, mas o que Jesus quer pra gente é o que a gente necessita, não o que a gente quer. Cara, a gente precisa ter um entendimento entre o que é para que eu execute, o que é vontade de Deus, o que é vontade minha, e eu quero aqui deixar claro para você que está assistindo, assim como para você que reconheceu esse Deus na sua vida. Você reconheceu um Deus de vitória, um Deus de dor também, aonde você sofreu e você resolveu puxar a cruz, você resolveu colocar a tua cruz junto à cruz dele. E não existe vitória sem luta, não existe ressurreição sem cruz, não existe como chegar até Jesus sem que você se agarre no colo de uma mãe, não existe como você olhar para Nossa Senhora e você não se imaginar nos braços de Jesus. E eu quero falar para você que está assistindo, assim como para você aqui, Gustavo, cara, você tocou a minha vida. O trabalho Paulo Henrique, pegar na estrada, essa nova forma de fazer alguma coisa, ele é assim, é dinâmico, é diferente, mas o principal, o teu testemunho me edificou, me deu mais força para poder ter mais certeza da fé que eu professo. Eu já vivo isso assim de maneira muito intensa e eu estou a cada instante, a cada momento, e esse foi mais um momento que Deus me deu. Tenho certeza que muitas pessoas, assim como você que está aí assistindo, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você jovem, esse é um jovem sarado, jovem que resolveu viver ser jovem. Ele não é diferente, ele não é melhor nem menor do que ninguém, assim como eu, assim como você. Mas a fé que ele professa, a intensidade com a qual ele vive, torna ele diferente de muitos. E não importa o que aconteceu na vida dele lá atrás, não importa. O que importa é que Deus tocou e que Deus fez. E o que importa é que Nossa Senhora esteve com ele, assim como está comigo, e com certeza está com você também. Eu quero agradecer a você por essa palavra, por esse testemunho, por essa firmeza, por essa grandeza de espírito e de alma que você tem. Saiba que inúmeros jovens precisam ter a coragem que você tem. Eu quero desafiar você que está assistindo, e muita atenção, ser cristão dentro da igreja é fácil, acredite nisso, é fácil, porque aqui nós estamos em casa, nós estamos com a mãe, nós estamos com o pai, nós estamos com os irmãos, que ninguém quer o nosso mal. Mas eu quero dizer para você, jovem cristão, assim como o Gustavo, assim como eu, assim como inúmeros que vivem isso, eu não vou citar nomes porque eu conheço muitos, é lá fora que nós precisamos testemunhar esse Jesus e essa Maria. Você vivendo do jeito que você vive, testemunhando esse Jesus, você está arrebatando almas para Deus. Essa é a tua história, essa é a minha história, essa é a nossa missão. Nós somos chamados a sermos discípulos, nós somos chamados a sermos servos. E acredite, nós estamos aqui testemunhando e acreditando que você também pode transformar a vida de muitos. Se quiser contar a tua história pra gente, procura a gente no Face, procura a gente, vamos contar, vamos gravar, vamos cantar, vamos falar. O mundo precisa de testemunho, precisa de exemplo, jovem precisa de exemplo. Aqui dentro da Santa Missa nós refazemos a nossa história, mas tem muitos não vão chegar a uma igreja, meu irmão e minha irmã. Muitos talvez não venham a conhecer do jeito que eu e você e ele conheçam, mas muitos vão ter o contato com a nossa vida, e é aí que está o nosso compromisso. Quem que nós estamos anunciando com a nossa vida? Então eu convido a você a seguir a gente, conhecer o Gustavo, conhecer o Paulo, conhecer esse projeto, esse trabalho, e a gente termina cantando, pedindo para incendiar a nossa alma, incendiar toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo aquilo que precisa. Então eu quero que você cante com a gente, onde você estiver vendo, pronuncie as palavras. Eu tenho certeza que a tua história vai mudar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma,
incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Obrigado, cara. Tamo junto. Porra, é nóis.